Sejam todos bem-vindos ao Metaverso e Entretenimento. Eu sou Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje vou fazer o resumo da oitava edição do novo Homem-Aranha Ultimate. A história desta edição começa em casa dos Parker, onde nós vemos a Mary Jane e o Peter a ajeitarem-se para a festa de aniversário dos filhos. Depois que a Mary Jane sai do quarto, o Peter questiona se deveria levar o traje, mas ele acaba por decidir não o levar. Aí ele tem uma surpresa porque o traje começa a falar com ele. O Peter, surpreso, pergunta como é que é possível o traje falar e ele diz que sempre pôde fazer isso. Mas como ele está atrasado para a festa de aniversário, ele acaba por deixar isso para depois, para conversar com o traje depois e perceber melhor estas novas funções, ou as funções que ele sempre teve, mas que o Peter não sabia. Isto aqui é muito interessante porque há uma teoria na internet que diz que este traje vai se tornar o Venom deste novo universo Ultimate e cada vez faz mais sentido. Depois disso, podemos ver o que é que aconteceu depois do fim da última edição. Na visita do Rapaz de Ferro ao Homem-Aranha. Na visita nós descobrimos um pouco mais sobre o traje do Peter, porque ele questiona o Tony Stark porque é que o dele é diferente do Tony e do Harry. Aí o Tony Stark revela que aquele traje é feito de uma picotecnologia, a última descoberta do pai do Tony Stark antes de ficar preso na cidade futurista do criador. Além disso, o Tony Stark também diz que o Peter é especial e por esse motivo ele mandou o traje para ele, porque ele está no topo de uma lista criada pelo criador de heróis que ele precisava impedir que virassem heróis. Por isso ele é importante. Com essa revelação, o Dr. Otto Octavius e o Harry acham isso esquisito, porque eles não tiveram acesso a essa tal lista de heróis que o criador queria impedir que virassem heróis. Nisso aí temos um momento engraçado, meio que de revanche, porque nós vemos que o Tony toca na armadura do Harry e revela a sua identidade. Aí meio que o Peter faz uma piadinha porque o Harry já fez isso com o Peter. Antes do Tony Stark ir, o Harry, curioso, pergunta qual é o lugar que ele ocupa na lista. Aí o Tony Stark revela que ele não está na lista, mas se ele continuar ao lado do Peter, ele vai crescer na lista e vai merecer o seu traje. De volta ao dia atual, nós vemos um pouco mais da relação do tio Ben com o JJ Jameson. Além disso, também vemos como é que foi a festa de aniversário da pequena May e do Richard. Agora chegamos na parte mais interessante desta edição, que é a origem do Sexteto Sinistro do novo universo Ultimate. Na Torre Fisk vemos uma reunião dos chefões do crime de Nova York. Wilson Fisk, também conhecido como o Rei do Crime, é o grande chefão do crime de Nova York, mas ele atua mesmo em Manhattan. Nos outros distritos, ele tem subchefes que controlam os distritos para ele. O primeiro é o Martin Lee, também conhecido como Senhor Negativo. Durante o dia ele oferece alimentos e abrigos aos mais necessitados, mas à noite ele vira o líder da gangue dos demónios que domina toda a área do Queens. Em segundo temos o Walter Harty, também conhecido como o Gato Negro. Ele já foi um dos maiores ladrões do mundo, além disso ele nunca foi apanhado e depois dele se apresentar ele usou a sua fortuna, a sua influência para dominar o Bronx. Além disso, neste universo ele também tem uma filha, a Felicity Hardy, e já foi confirmado que ela vai virar a Gata Negra em breve. Além disso, ele também perdeu a sua esposa há alguns anos atrás. O próximo é o Sergei Kravinov, também conhecido como o Kraven o Caçador. Ele vem de uma família de caçadores e é considerado um dos maiores caçadores da história. Além disso, ele também já caçou e matou quase todo o tipo de presas possíveis. Quando ele caça, ele captura sempre dois alvos, um para matar e o outro para exibir no seu zoológico. E ele controla Staten Island. No Brooklyn, o chefão é um mistério e neste novo universo Ultimate ele é mesmo um mistério porque ninguém sabe nada em relação a ele. Agora chegamos no último membro do Sexteto Sinistro, que é o Homem Toupeira. Vocês devem estar a achar estranho porque ele costuma ser um vilão do Quarteto Fantástico, mas faz sentido porque neste novo universo Ultimate o criador impediu o nascimento do Quarteto Fantástico, por isso ele tornou-se um vilão do Homem-Aranha neste novo universo, não é? E faz total sentido, ele assim como os outros chefões, ele também controla um distrito, ele controla o mundo subterrâneo de Nova York. Além disso, ele é um dos mais antigos e leais aliados de Wilson Fisk. É isso aí, temos a primeira formação do Sexteto Sinistro do novo universo Ultimate. E eles foram reunidos pelo Wilson Fisk para acabar com o Homem-Aranha e com o Duende Verde. E aparentemente eles parecem que vão fazer uma espécie de um jogo para ver quem é que acaba com eles primeiro.
Esta edição foi bem interessante. Primeiro descobrimos um pouco mais sobre o traje do Peter. Além disso, também tivemos a introdução da primeira formação do Sexteto Sinistro deste novo universo Ultimate. Foi muito boa, eu gostei bastante desta edição. O vídeo vai ficar por aqui, não se esqueçam de deixar like para eu saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo e de subscrever o canal para não perderem nenhum vídeo deste novo universo Ultimate.